You look wonderful. Should come up here and see it. I'd like to hear you sing. Yeah? You want to sing just a little? Hunting high and low, time. I'm hunting high and low, I'm hunting high and low. Do you know Thank you so much. Olha tudo que você vai receber. Boa noite, gente. Boa noite, professor Dair. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Nivaldaço. Boa noite, Cris. Boa noite, Viviane. Boa noite, Lucas. Boa noite, Caliandra. Boa noite, Juliana. Os nossos heróis da resistência aí, pré-Dia da Consciência Negra. Tomara que tenham feito aí várias ações, lembrando esse momento, esse dia, né, tão importante para o povo brasileiro, né? E tenho certeza que esse marco fica para as nossas crianças, para as nossas comunidades, como forma de pensar e repensar a formação do povo brasileiro, que povo rico que ele é, especialmente com a presença do povo negro aqui no nosso país. Isso é muito importante a gente sempre lembrar, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa raça, faz parte do nosso povo, do nosso tempo, né? Dos nossos tempos. É muito importante mesmo fazer essa lembrança e sempre essa retomada com as nossas crianças, né? Boa noite, professor Jean, seja bem-vindo, querido. Então, pessoal, hoje nós vamos ter uma reunião muito especial, a reunião 9, Introdução ao Python no Ensino Médio, jornada 3 de 2025, que vai falar sobre a experiência do usuário e segurança. É importante pensar muito que, como a gente comecei falando dos nossos tempos, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar, por conta do meu tempo, o nascimento, né, o surgimento da internet no Brasil e as facilidades que vieram a reboque, né? Desde o tempo da internet discada até os tempos do Wi-Fi e a chegada do e-mail, né?
o Orkut como primeira rede social, assim, de grande monta, e depois todas as outras evoluções. E a nossa vida, ela passou muito, muito, demais a depender e a estar dentro de uma caixinha, né, retangular, de metal e espelhada, chamada celular, né? E a partir daí, nós tivemos o início de uma navegação muito mais rápida na internet, de uma interação também com tudo que o universo da internet traz de forma cada vez mais rápida, né? A gente vê hoje que você estando conectado a uma rede, você tem, assim, acesso a coisas incríveis que você pode usar, que você pode trabalhar e elaborar. Enfim, mas, por isso mesmo, por conta de todo esse benefício e esse progresso que a gente vê, traz a reboque também algumas responsabilidades e alguns cuidados, algumas atenções, e ainda assim, com tudo isso, bastante problemas, né, de diferentes montas, de diferentes, assim, naturezas, né? Falando em natureza, eu estava aqui resistindo, falando, não vou mostrar, isso aqui não faz parte do dia a dia deles, do nosso relacionamento aqui no WhatsApp, mas eu vou mostrar de onde eu estou fazendo a reunião com vocês, de onde eu faço sempre, todas as quartas-feiras, nesse horário, eu faço aqui do meu colégio, do CB Japoti Lazzaroto. Essa sala que eu estou também funciona como sala de ciências. Então, em cima da minha mesa, da mesa onde eu dou aula, simplesmente tinha esse rapaz aqui hoje, não sei se vocês estão vendo aí, né? Essa turminha estava toda aqui na minha mesa, e esses vizinhos aqui também, né, acompanhando lá dentro do vidro coisas medonhas e horrorosas, né? E lá no canto, um siri. Então, eu estava muito bem acompanhado hoje aqui no meu laboratório de ciências, essa rapaziada tão bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o Jackson aqui. Eu não sei se o nome dele é Jackson, mas eu acabei batizando o Jackson, né? Para dar boa noite para vocês aí, ó. É o Jackson. Estava aqui em cima da minha mesa, gente, na hora que eu cheguei. Deve ter sido uma aula muito interessante no período da tarde para os nossos alunos da EJA, principalmente porque espécimes assim, empalhadas, a gente não vê todo dia à disposição, né? Especialmente nas escolas. Algumas você tem, algumas escolas mais antigas, você ainda tem essas peças assim. Mas é muito interessante, achei muito legal ter esses bichos aqui. E essa sala, o que é mais interessante falar também, é que é a nossa sala dos nossos alunos com deficiência auditiva, fonética, de fala também, e alguns também com deficiência de visual. Então, provavelmente, as professoras também utilizam para os outros sentidos, né? Assim, passar, porque aqui também trabalha o pessoal da educação inclusiva, educação especial. Então, gente, e como eu estava dizendo, na questão da internet, a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão dos cuidados e da experiência do usuário. O que é experiência do usuário? Experiência do usuário, quando a gente fala em jargões da internet, em terminologia de informática ou de navegação internet, o termo para experiências do usuário é uma sigla, UX. Toda vez que vocês verem UX, tem relação com experiência do usuário. Experiência de quê? Experiência nos diferentes sites, aplicativos, aplicativos de banco, sites de compra, sites de notícias. E nesses sites, nesses aplicativos, você tem a sua experiência de usuário. Como é que está sendo a sua experiência de usuário
num site lá, seja qualquer site de compra. Como é que está sendo isso para você? Como é que está sendo a tua experiência no aplicativo do teu banco? Está sendo legal? Está sendo satisfatório? Como é que está sendo o teu atendimento num site da tua operadora de telefone celular? Está sendo bem atendido? Não está? E, normalmente, nesses sites, o que acontece? Quando você entra no chatbot, começa lá no telefonema, né? Você fala no atendimento virtual e ele dá as opções para você, o que você quer ser atendido. E, ao final do atendimento, você tem lá uma pesquisa de satisfação, né? Você dá de 1 a 5, de 0 a 5 no atendimento, de 0 a 5 não sei mais o quê, e assim por diante você vai respondendo e depois a gravação te agradece e fecha. Aquilo ali é uma avaliação da sua experiência de usuário para possivelmente, potencialmente, ocorrerem melhorias e aprimoramentos, né, naquele site que você utilizou, certo? Então, é isso que nós vamos conversar hoje e passando aqui para o nosso cronograma já, mostrando para vocês que nós estamos com ele quase todo verdinho, falta realmente agora, depois da reunião de hoje, somente a última reunião de feedback e compartilhamento da próxima semana. Tá? Desde já, colegas, eu peço a gentileza dos colegas que vão apresentar na semana que vem, que a gente só pode ter apresentação na semana que vem, que já deixem preparado a sua amostra, a sua apresentação, nos 2 últimos slides, tá? Que são aqueles slides síntese do relato de implementação de vocês. Já deixem ele aberto, já naquele slide, para você fazer a sua apresentação. Você vai ter 5 minutos e depois um dos nossos colegas aqui da nossa turma vai fazer um feedback para você de 2 minutos, ok? Isso vai ser assim na nossa próxima reunião, gente. Perdão, voltando aqui, né? Vou pedir, inclusive, por gentileza, professor Jean, seja bem-vindo, professor. Professor, o senhor poderia fazer a gentileza de ler para nós os objetivos da reunião de hoje? Sim. Todo mundo está escutando? Então, lá. Sim. Compreender a importância do UX, compreender que tipos de dados um chatbot pode coletar, analisar um código de um chatbot para apontar melhorias possíveis. Muito obrigado, professor. Então, nós vamos ter daqui a pouco um chatbot aleatório que nós vamos pegar e vamos analisá-lo. Ele está bom? Ele não está? O que está faltando? O que a gente poderia fazer para melhorar? Daqui a pouco, mais para frente, no nosso Em Ação. Tá? Nossa agenda de hoje, um acolhimento de 5 minutos, fundamentando a prática e nossa experiência 20 minutos, em ação e compartilhamento 35 minutos, analisando o bot 15 minutos e queremos te ouvir mais 5 minutos. As piores mensagens, eu falei isso para vocês semana passada, eu falei, olha, reunião que vem nós vamos ter uma votação da pior mensagem de chatbot que existe, né? Então foram elencadas 3 mensagens aqui. Classifique as 3 mensagens abaixo, da mais irritante para a menos irritante, e envie aqui no chat, qual é a sequência para você. Então, vai ser A, B, C, B, A, C, C, A, B, você que vai escolher, tá? Então, primeira mensagem, mensagem A, não entendi, digite novamente, digite corretamente. Mensagem B, você está inativo há 30 segundos, chat encerrado. E mensagem C, para continuar, informe seu CPF completo e data de nascimento. Qual é a mais irritante e qual é a menos irritante para você? Bota a sequência aí para mim no chat, vamos ver. Mas e a sequência, Vivi? Eu sei que a pior para você foi a... Bota a sequência aí. Qual é a segunda pior e qual é a terceira pior? Ó, o Lucas já colocou aqui. Vivi colocou a C, A, C e B. Tá bom, Vivi. A, C e B. Vamos lá, gente. Chamei a Viviane de Vivi porque estou lembrando da minha tiazinha. Aí, Caliandra, CBA, Jean, Felipe, minha tia era Olívia. Mas ninguém chamava ela de Olívia, né? Todo mundo chamava de tia Vivi, né? Saudosa tia Vivi.
Opa, a galera está participando aí. Beleza. Daí colocou C, A e B. Vamos ver. Quem mais? Nivaldão botou B, C e A. O pessoal não está gostando muito da B, não. Não é mole, né? Ô, Daí, por que você colocou a C primeiro, a A e a B, cara? Boa noite. Daí, tá me ouvindo? Entendi. Tá sem voz, tá sem microfone, desculpe daí. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos ver aqui, então, professora Adriane. A professora Adriane escolheu A, C e B. A, para ela, é a mais irritante. Por quê, Adriane? Oi, Adriane, tá ouvindo? Professor, eu posso? Por favor, Lucas. Professor, para mim, sem sombra de dúvidas, a pior é a B, porque para mim, eu nunca vou no chatbox e fico só fazendo isso. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, né? Aí você vai se entreter com alguma coisa rapidinho, deu 30 segundos, os caras te derrubaram. Aí você tem que começar tudo. Meu, isso para mim é muito ruim. Por isso a B é a pior. Viu, Lucas? Eu não sei se você lembra, se você chegou a pegar. Antigamente, o RCO antigo, não esse novo, né? O RCO antigo, ele tinha uma coisa boa, que quando você precisava mudar a falta de um aluno, então você entrava ali no total de aulas, né? Pegava o nome do aluno e ia lá, você conseguia trocar todos os dias que você precisava. Era a única coisa que eu achava legal no RCO antigo. Porque quando você ia lançar nota, não sei se algum colega lembra disso, aí se você passava do tempo, Lucas, ele simplesmente fechava e você perdia todos os seus lançamentos se você não tivesse acabado. Eu ficava tão feliz com isso. Meu Deus, ter que repetir todo lançamento de nota. Meu Deus do céu. Diga, professor Daí. Eu estou com um problema no microfone, mas respondendo a sua pergunta, doutor, eu acho que o mais chato é ficar digitando CPF e data de nascimento. O troço que enche o saco. Daí depois, essa mensagem, não entendi, digite corretamente, também é um saco que você tem que ficar reescrevendo de novo. E por último, daí eu coloquei a letra B, porque ficar inativo por 30 segundos, mas às vezes a gente vai atender alguma coisa em 30 segundos e não dá tempo. Não daí dá, não, cara. Lá, caiu. Pô, não dá, né, cara? Não dá, não tem tempo. E eu acho que esse não entendi, digite corretamente, está sendo gradativamente substituído pelo reconhecimento facial. Gente, que tortura aquilo, meu. Nossa, você aproxime mais o seu rosto, afaste o seu rosto, aproxime mais o seu rosto, afaste o seu rosto. Não consegui reconhecer. E você tenta de novo, e o negócio não dá certo. É uma beleza, adoro o reconhecimento facial. Nivaldão, B, C e A, Nivaldo. Boa noite. A B também é pior para você, Nivaldo? Boa noite, professor. Boa noite. O difícil o que você falou, eu lembrei, porque daí e a pior parte é que eu trabalhava no administrativo quando foi instalado o sistema do SERE, e eu sei a dor de cabeça que foi para instalar aquilo lá, a enchida de saco que eu levava dos professores, porque isso acontecia, eles vinham brabo comigo. Meu Deus. Então, viu para cima de você, Nivaldão? Essa para mim é a mais difícil, porque ela foi traumática, viu? Aí não teve muita folguinha nisso, não, viu? Foi traumático o processo. Tá? E depois, digitar o CPF. Bom, como secretário de escola que eu fui, enquanto eu não tinha a minha resolução, eu tinha que digitar meu RG e meu CPF, sempre, toda vez. Então, qualquer documento. Nossa. Tanto que eu decorei que não esqueço. Dormindo só é com os números e fala.
Meu Eu não Deus. entendi esse. Eu só substituo a pelo reconhecimento facial ali que o senhor falou, viu? Mas aí Nossa, é brincadeira. é muito irritante, Nivaldo. Nossa, que troço chato que inventaram. Vou te contar. Mas haja segurança, né? Porque aí ninguém consegue mesmo, né, usar o sistema, né? Porque o troço não reconhece a cara da gente. Mas valeu, valeu. Valeu, pessoal. Vamos em frente aqui. O que é o X, então, minha gente? O que é a tal da UX? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A UX significa experiência do usuário, como eu tinha dito lá no início. É a forma, pessoal, de como uma pessoa se sente ao interagir com o produto, sistema ou serviço, né? E aí colocaram ali o quadrinho famoso do WhatsApp, né? Esta mensagem foi apagada. Aí tem aquelas figurinhas famosas. Por que apagou? Apagou, eu estou nervoso, você apagou. Tem umas figurinhas engraçadas. Eu li o que você apagou e tal, essas coisas, né? Mas é bem chato, né? Uma experiência ruim. Você lembra de outros casos de UX ruim? Alguém lembra de uma UX aí, uma experiência que teve na internet que foi ruim para você? Experiência de usuário? Cri, cri, cri. Diga, Lucas. Internet discada. Internet discada, pô. Mas olha, rapaz, eu achava aquilo assim um progresso na época. Eu achava, meu Deus, a gente está dentro da internet. E os sites demoravam para carregar, né? Ia carregando uma figura atrás da outra, assim. Aí, de repente, caía a ligação, caía a internet, caía tudo, ficava tudo apagado. Nossa, era um estrovendo mesmo. Ó, tipo, o X ruim é a primeira versão do RCO. A primeira versão do Verdade. RCO era horrível. Verdade. Aquela ali não foi fácil, cara. Passar por aquilo não foi mole. Ainda bem que teve um upgrade aí que ajudou bastante. Mas só uma coisa, Lucas, Jean, eu gostava daquela versão antiga que era justamente a troca de faltas, que você abria, né, o total de faltas de todos, da turma inteira, e você podia mudar do aluno, entrou com atestado médico, alguma coisa assim, aí você mudava pontualmente todos os dias. Agora não, agora se você tiver que mudar, né, a sequência de falta de algum aluno, você tem que entrar em dia por dia, mas é a única coisa também, porque o resto realmente ficou muito melhor. Concordo com você. Exatamente. Ó, o Dair, 33.600, o que é esse, Dair? Que número é esse, cara? Não conheço. Ah, conexão de escada. Não lembrava. Ah, tá. Legal, legal. 33.600, então. Pô, será que ainda rola? Será que ainda acontece essa internet? É impossível, não existe mais. Né? Então, e eu tive uma experiência de usuário, assim, um pouco, vamos dizer, diferente, né? Porque no início do ano, eu e a minha esposa, a gente achou por bem mudar a nossa máquina, trocar a nossa máquina de lavar, porque ela queria participar do programa do Luciano Huck, né? Ela queria participar daquele quadro lá, como é que é? Dança dos Famosos. Então, a minha máquina estava se candidatando para aquele evento, para aquele número. Então, como ela dançava mais do que lavava roupa, nós resolvemos trocar. Já estava bem antiga e tal. E aí fomos numa loja virtual dessa, num grande site gigante de compras, muito famoso. E daí nós entramos e depois ali dentro nós descobrimos que esse site gigantesco, ele vende produtos de várias outras lojas que estão embaixo da asa dele. Então, quando você pensa que está comprando daquele site gigantesco, você está comprando da loja XYZ. Tudo bem, porque o site gigantesco, depois eu fiquei sabendo, ele dá garantia de absolutamente tudo, inclusive devolução e tal e tal. Só que, quando eu fui comprar, a gente pensou assim, puxa, vamos comprar logo uma lave seca, porque a lave seca vai ser mais prática para a gente, né? Só estamos nós dois e tal.
vai facilitar a nossa vida, beleza? Beleza. Só que nós compramos, começa com AMA e termina com... exatamente, Lucas. Esse mesmo. Aí nós fomos lá comprar, só que era tarde da noite, a gente meio cheio de sono, a gente não estava aqui, estava em Florianópolis, tínhamos ido à praia o dia inteiro, e aquela coisa, e as máquinas são muito parecidas, a lavadora com a lava e seca. E daí a gente foi fechamos negócio com a lava e seca. Quer dizer, nós achamos que era lava e seca. Quando chegou em casa, a gente feliz da vida, desembalamos e tal, colocamos na posição da antiga, deu certinho. E aí você tem uma programação inicial para fazer na máquina, antes dela começar a operar. E no meio dessa programação inicial, eu fui olhar o manual, né? Fui olhar o manual e cadê o seca? Só estou vendo coisa do lava. Cadê o seca? Cadê o seca? Não tinha seca. Era só uma lavadora. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí liga para aquele site gigantesco de vendas, aí os caras, olha, é assim, você comprou da loja tal, então você tem que entrar em contato com eles lá. E lá fui eu, entrei em contato com os caras. Ele falou, não, mas por que o senhor e tal? E agora o senhor vai devolver e tal? Não sei o que. Não, eu vou devolver porque eu quero comprar uma lava e seca, então por isso que eu quero devolver essa. Gente, demorou, acho que uns 2 meses para resolver essa coisa. Muito, mas demorou muito. E nesse meio tempo a gente pegava a roupa, levava para aquelas lavanderias de rua, né? Que tem agora muito nessas lavanderias, 15, 17 reais o cesto de roupa, né? Você lava tudo e seca também. Mas demorou bastante. Mas resolveu. A experiência só foi a demora, né? Mas o resto todo resolveu, devolveram o dinheiro da que eu paguei da lavadora e ainda peguei uma promoção na Lava e Seca, então ficou todo mundo feliz no final das contas. Foi uma experiência demorada, mas positiva, né? Alguém tem outra experiência aí desse tipo? Eu, professor. Diga, Lucas. Professor, num site parecido, para não dizer, não, é igual ao seu, uma vez eu fiz uma compra que era era um óleo que precisava para a máquina e comprei junto duas resmas, né, de folha de um papel mais grosso e tal. Uhum. Aí esses papéis eles vieram embalados em outro papel, eles não vieram embalados no plástico e tal. E esse óleo não derramou dentro do negócio? Ai. Zoou todo o papel e tal. E aí, cara, era O horrível. erro de embalagem deles. Um erro de embalagem deles. E aí a questão é, como que você vai fazer para devolver o negócio? O negócio era muito ruim, muito ruim. Ou você devolvia os dois, mas daí o outro eu precisava, o óleo eu precisava. Aí, se eu devolvesse, cara, uma complicação, no final das contas, eu preferi perder o papel do que me incomodar lá. Mas essa parte de troca na Amazon é muito ruim. Muito complicado, ruim. né? Bem complicado, bem complicado. Às vezes a gente pena e o negócio não resolve. Realmente são experiências, sim, obrigado, Lucas. Valeu. São experiências, de modo geral, bem difíceis, bem complicadas, mas é isso que a gente precisa ter atenção na atualidade. Porque, pessoal, a nossa vida hoje em dia está dentro do celular. Antigamente, eu ia para o banco, para o meu pai, para pagar a mensalidade da nossa escola, minha e das minhas irmãs. Eu entrava numa fila, cara, quilométrica, uma coisa que parecia assim, uma centopeia com problemas intestinais, porque ela fazia voltas, sabe? E dentro de um banco que, nossa, imagina assim, o Rio de Janeiro ali em fevereiro, março, um calor absurdo. E só tinha aqueles ventiladores, né? Parecia aqueles motores gigantescos de avião da Segunda Guerra, C-47, assim, aquelas coisas gigantescas. Aquilo tentava aliviar um pouco o calor das pessoas. E aí, 1h30 depois, você chegava na boca do caixa, e aí o caixa pegava, destacava a folhinha do carnê, carimbava lá na máquina e tal, para dizer que você pagou, carimbava o cheque, ele dava um visto no cheque atrás, colocava o telefone do meu pai atrás do cheque, grampeava junto com o canhoto do carnê e me devolvia o carnê.
E era assim que as coisas funcionavam. Hoje em dia, você vai no teu aplicativo de banco, você já programa o pagamento, você nem vê, né? O banco mesmo já vai descontando ali, já vai fazendo o desconto automático, né? Porque você só programar os valores e assim vai, né? E, então, a coisa evoluiu muito, muito. Mas, como eu estava dizendo no início da reunião, trouxe a reboque muitos problemas também, né? Por que pensar no X, na experiência da UX, é importante, gente? Porque se você pensar, eu vou fazer uma provocação, que eu vou falar um pouquinho disso no final da reunião. Nós temos uma experiência de usuário diária, todos nós. Por quê? Porque todos nós, de algum modo, com mais intensidade ou menos intensidade, utilizamos os aplicativos que a Secretaria de Educação nos disponibiliza para nós desenvolvermos o nosso trabalho pedagógico dentro do nosso componente curricular. Matfic, Redação Paraná, Wayground, né, o antigo Quizzes, e por aí vai. São vários aplicativos, né, que você utiliza, né, o nosso P5JS, agora nessa jornada do Colab, e o VS Code, por aí vai, né? Todos esses Scratch, né? O do Pandinha lá, né? Como é que é? O MBlock, né? Então, todos esses aplicativos, a gente tem uma experiência de usuário com eles, tá? Normalmente, esses que nós utilizamos, qual é a parte negativa deles? É quando tem um problema de internet, uma instabilidade no sistema, quando está passando por alguma atualização, está passando por algumas mudanças lá internas, enfim. Algumas coisas nesse sentido nos dão algumas experiências negativas nesses aplicativos, nesses sites. Mas, de qualquer forma, sempre é importante a nossa utilização neles. Tá? Então, garante o usuário que entenda o que está fazendo, facilita a navegação e evita frustrações, ajuda o usuário a alcançar seu objetivo com menos esforço e aumenta o engajamento e a confiança no produto. Fundamentando a prática, pessoal, um chatbot com má experiência do usuário. É um chatbot confuso ou agressivo. Ele ignora o que o usuário pede, faz o usuário se sentir perdido, né? Esse é um chatbot aí terrível, né? Agora, um chatbot com boa experiência do usuário é aquele que fala com a linguagem clara e humana, ele explica o que o usuário pode fazer e respeita respostas e dá orientações úteis, né? Então, essa é a diferença que vai, então, causar uma boa experiência do usuário para você. Segurança. Agora vem uma parte muito, muito, muito delicada de todo esse assunto que a gente vai falar na reunião de hoje. A segurança, gente, ela é, então, por conta de toda essa facilitação que a gente tem com a ascensão do celular, a segurança é cada vez mais importante no nosso dia a dia, porque haja tentativa de golpe a todo momento. Gente, não assim, não estou mentindo para vocês, é em média de 4 a 5 ligações por dia, e de telefones que eu já bloqueei como spam. Eles continuam ligando, telefones muito parecidos, e eu já sei que é golpe. É tipo, olha, uma gravação, seu cartão Santander foi utilizado no Mercado Livre para uma compra de R$ 2.800. Eu não tenho nem conta, nem cartão do Santander, né? Como é que eles foram me acertar? Não sei. Então, essas coisas é que a gente precisa ter muita atenção com relação à segurança. Além de ter uma boa experiência de usuário ou usar chatbots, é essencial garantir que os dados do usuário sejam tratados com responsabilidade. Por que isso importa? Evita a exposição de informações pessoais ou sensíveis. Há 5 anos atrás, vocês devem lembrar disso, houve um vazamento de dados da Receita Federal. Algum hacker, não sei.
E vários CPFs, ou Receita Federal não, perdão, do Serasa. Vários CPFs, vários RGs, várias coisas das pessoas, particulares das pessoas, foram parar na mão de gente mal intencionada. E, a partir daí, surgiram diversos tipos de tentativa de golpe na praça. Essa quadrilha ela foi presa, né, depois de um tempo, mas o estrago já estava feito e até hoje a gente sente os efeitos disso, né, na nossa sociedade. No Brasil inteiro, é uma coisa incrível. Então, gente, por que isso importa? Por que importa a segurança na rede para a gente, inclusive no trabalho com as nossas crianças? Porque ela evita a exposição de informações pessoais ou sensíveis. Ela garante respeito à privacidade do usuário. Por exemplo, a LGPD. O que é LGPD? Alguém sabe? LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Lei Geral de Proteção. Muito obrigado, senhores. Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Isso é uma lei que foi baixada pelo governo federal, ela está valendo, é uma lei recente, porque é recente toda essa evolução, né, da informática, do mundo digital, enfim, da internet. Então, ela é uma lei criada justamente para ajudar no combate à utilização indevida dos dados das pessoas. Evita o uso indevido ou o vazamento de dados e aumenta a confiança do usuário no sistema. Então, os bancos, por exemplo, são instituições que gastam uma fortuna por ano aprimorando os seus mecanismos de segurança. Então, para você acessar um banco, para você acessar o site, ele tem algumas senhas que ele não aceita, pede para você refazer, ele tem 2 identificadores, ou ele tem uma série de coisas para que o teu navegar dentro do aplicativo do banco seja de fato seguro, né? Porque não é recente, ocorre, volta e meia, golpes aí, pessoas são lesadas, né? O banco devolve, às vezes até demora um pouco mais, devolve os valores que foram retirados, se foi dentro ali da proteção do banco, enfim, mas é uma coisa bem aborrecida, né? Bem difícil. Mais um pouco sobre segurança. Boas práticas de segurança. Só pedir o necessário. Nunca CPF, senha, dados privados. Você não tem que dar CPF, senha para ninguém, dados privados seus. Nunca, né? Nenhum site pode pedir isso para você, a não ser que seja para o acesso a um site da sua escolha, que é importante para você. Explicar por que está pedindo uma informação. Por que essa informação é necessária para você utilizar? E nunca armazenar dados sem necessidade. Sempre dar a opção de sair ou não responder. Né? Se não quer responder, ótimo. Então, o site dá essa opção para você não responder, ou vai em frente, sem aquela resposta, ou então sai. Você já teve que problemas com o uso indevido dos seus dados? Que medidas você tomou para resolver a situação? Alguém já passou por isso aqui? Teve dado roubado, alguma coisa assim? Comigo já aconteceu no WhatsApp. No WhatsApp, os caras fizeram um perfil falso, com uma foto do meu filho, e que ele tinha se acidentado em Paranaguá, e que precisava de R$1.000 para um reboque, para o reboque trazer ele para Curitiba, ele precisava de um Pix de R$1.000. E aí eu estou vendo que a foto não era a foto de perfil do meu filho, eu sabia que ele não tinha mudado, e acima de tudo, eu sabia que ele estava do lado da minha casa, porque no dia que eles tentaram dar o golpe em mim, ele trabalha numa academia que fica do lado aqui da minha casa. Então, ele sai nos intervalos, vai lá em casa, toma um café, bate um papo e volta para o trabalho. Então, eu sabia que ele estava lá. Né? De qualquer modo, o telefone que estava associado lá como telefone dele não era o telefone dele.
O cara entrou no meu WhatsApp, eu não sei como que eles conseguem isso, eu não adicionei o telefone, não sei como é que eles conseguem, bom, enfim, parece esses WhatsApps empresariais que ficam mandando coisa para nós, e daí o cara entrou, eu percebi que era coisa falsa e bloqueei, já fechei a conversa, já bloqueei, porque também não é legal você ficar respondendo, que vai que o cara, né, já invadiu lá o WhatsApp, vai tentar uma outra coisa. Foi uma experiência bem ruim mesmo, porque até você, ainda bem que eu sabia que meu filho estava perto de casa, né? Mas se fosse outra situação, eu soubesse que ele de fato tinha ido naquele dia para o litoral, ia ser mais complicado, né? Para resolver a situação. Comigo aconteceu algo parecido também, professor. Eles Jonas. pegaram a minha foto que tinha no perfil do Whats, né? E entraram em contato com a minha mãe, pedindo dinheiro também. E aí eu estava percebendo, porque minha mãe não tem muitos contatos, assim, ela já era um tanto aposentada, as pessoas com mais conversa da família e tal, assim, não tinha muitas pessoas que tinham o telefone dela também, sabe? E aí eu fiquei nessa percepção, meio que numa paranoia, que por alguém ter isso, alguém está pesquisando, né? Que nem aconteceu com o professor e com o filho. É alguém da convivência que conhecia o filho, conhecia, né? Então a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fiquei pensando, né? Tentando quem que tem o telefone da minha mãe e que, né? Porque ela não tem muitos contatos, assim, conversa com poucas pessoas e tal, mas alguém descobriu o telefone de alguma forma, né? E sabia que era para ela que tinha que mandar, né? E o susto que ela tomou, coitada. E aí, né? Mas também não passou dinheiro nem nada, ela ligou para mim, conversamos e tal, mas eu fiquei com essa paranoia, assim, porque é alguém próximo da gente, alguém do convívio, do dia a dia, o que passou por nós, o que conhece nós e que acaba fazendo essas situações, né? Que coisa, rapaz. Pô, e a gente pensa que todo mundo é gente boa, que é amigo e tal, e de repente você se relaciona com a pessoa e não sabe o que ela é capaz de fazer, né? Diga, professor Luciano. Então, uma vez me informaram que esse tipo de coisa, essa clonagem já é meio comum, assim, também. Eu acho que várias pessoas passaram por isso. E daí falou assim que é para a gente não colocar lá, tipo, mãe, amor, esposa, irmão. Então, geralmente, lá, quando clonaram o meu, ligaram pro meu irmão, daí estava o primeiro, né? Que eu já tinha feito essas mudanças, eu esqueci de mudar do meu irmão. Daí eu coloquei lá, Júnior, o nome dele é Júnior Irmão. Daí o primeiro que mandaram lá, que era irmão, né? Que eles procuraram na agenda, daí procuraram, estavam dentro do meu celular, procuraram na agenda do irmão, eles respondiam, mas eles vão, a prioridade é a esposa, né? Amor e mãe, pai, o que tiver, assim, que... Provavelmente no seu caso lá, você tinha deixado filho, alguma coisa assim no nome. Provável. Filho, e o teu também é a mesma coisa, mãe, eles foram procurar direto. Verdade, Luciano. Eles sim, então, geralmente então, é melhor colocar só o nome da pessoa que a gente já sabe. E não colocar a referência. Boa, Luciano. Boa prática, valeu. Obrigado pelo toque. Vou até dar uma olhada nisso daqui a pouco, terminando a reunião. Valeu. Desafio agora, gente. Chegamos à hora do nosso desafio, né? Agora em grupos, vocês vão acessar o Colab e analisar o funcionamento de um bot respondendo. O bot funciona corretamente? Quais são os problemas de UX, né, de experiência do usuário nesse bot? Quais são os problemas de segurança desse bot? E, além desses problemas, quais outras melhorias vocês fariam nele? Tá? Então, vocês vão ser divididos em grupos. A gente vai ter um grupo aqui na sala principal e outros nas salinhas ao lado. Vocês vão escolher um relator para fazer o compartilhamento do que vocês encontraram de problemas e quais soluções vocês iriam propor. Então, como é que eu organizei isso? Eu vou passar para vocês a programação. Se vocês quiserem mexer na programação, vocês façam uma cópia dela para colocar no drive de vocês e podem mexer à vontade, podem fazer as alterações que quiserem. Caso contrário, vai ter um documento, né, com essas mesmas perguntas no primeiro slide, e aí
você pode acrescentar slides nesse documento, que ele está editável, e você vai colocando ali as suas observações. E aí, daqui a pouco, a gente vai se reunir de novo e cada grupo vai falar as suas conclusões nessa atividade. Beleza? Então, vamos fazer aqui já. Deixa eu pegar aqui o material para vocês, só um pouquinho, para já deixar pronto para que vocês possam fazer. Só um minutinho, gente. Ele já vai ter alguns slides. E ele está liberado, gente, para cópia, tá? Você vai precisar fazer uma cópia para ele, tá bom? Ele está liberado como leitor, tá? Daí você vai fazer uma cópia e aí você vai conseguir fazer a edição nele, tá bom? Então, deixa eu pegar o link aqui. Aliás, eu vou dividir vocês primeiro em grupos e depois eu passo o link lá dentro dos grupos, tanto da programação quanto do documento, beleza? Deixa eu separar vocês aqui. Salas temáticas, vamos lá. Beleza. Então, já estou separando vocês aqui. Já estou terminando, já estou encerrando, tá? Bem rapidinho. Então, pessoal, aqui na sala principal vão ficar a professora Cris, professor Lucas e professora Viviane. Na segunda sala, vão ficar o professor Dair, professor Jonas, professora Juliane e professor Nivaldo. E na última sala vai ficar a professora Adriane, professor Gian, professora Caliandra e professor Lúcio. Beleza? Ah, tudo bem. Tá certo, Nivaldão. Sem problemas, sem problemas. Tranquilo. Tá? Então, pessoal, vamos botar um timer aqui para o trabalho de vocês. Vocês fazendo o trabalho aí com calma. Ok. Vamos dividir vocês nas salas e eu passo entregando, então, para vocês o material, tá? Então, vamos em frente. Isso ainda está saindo. Acho que agora está ficando redondinho aí o grupo da sala principal. Acho que falta mais alguém a sair. Mas deixa eu já colocar aqui para vocês o link dos materiais. Então, o link do material que vocês vão ter que fazer cópia é esse aqui. Estou colocando aqui para vocês agora. Demorando um pouquinho, a internet está um pouquinho lenta, gente. Pronto. Tá aí, esse é o material para vocês escreverem. E a programação lá no Colab, deixa eu carregar aqui. A internet está um pouquinho lenta. Deixa eu pegar o link. Então, o material aqui da sala principal já está todo aí no chat de vocês, gente. Tanto a programação, quanto o material onde vocês vão escrever, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Podem ficar aí à vontade, olhando, analisando. Até já, pessoal.
Ô, Viviane, eu tô num evento, tá? Eu já volto aqui, tá? Tô vendo. Só um pouquinho. Cristiane, você tem computador? Eu tô sem computador. Eu Só até no tenho, celular. se a internet funcionar. Eu não tô ligando nem a câmera, porque não. Vou ter que ter uma conversa com a experiência do usuário da Claro. Tá difícil, né? Cara, Até a brincadeira, internet tá gente. entrando em feriado. Hã? Até a internet tá entrando em feriado. Não, gente, aqui em casa já faz umas 2 semanas, na verdade. Daí meu marido pegou e ligou, mandou mensagem, sei lá, enfim. E aí, pô, a gente paga uma grana pra internet numa velocidade Viviane, boa. você consegue projetar a tela? A Cris vai tentar, porque eu tô sem computador. Eu vou tentar, não garanto que a internet vai ficar, tá? Beleza. Uhum. Oi, gente. Vocês conseguiram abrir o material que eu deixei aí para vocês? Conseguiram? A Cristiane tá tentando, professor. Ah, tá. Cris, veja se você consegue, querida, senão eu tento, mando de... Ah, consegui. Tá aí. A programação tá aí. E o outro material, conseguiu abrir, Cris? Consegui também, cadê? Tem que fazer uma cópia, eu acho. Aqui. Eu só aparece para vocês esse aqui que eu tenho que fazer uma cópia? Não, não, Outro? não, o outro. Tá. Esse aí é só para vocês analisarem, tá? Não precisa fazer nada se não quiser nessa programação. É só para vocês analisarem, ver se ela está funcionando, se não está, o que poderia se fazer para aprimorá-la, né? Aquelas 4 questões lá daquele outro material. Conseguiu abrir? Sim. Ah, então, legal. Daqui a pouco a gente se encontra, gente. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá rodando, foi meia hora aqui. Ó, daí as perguntinhas que tem lá são assim: o bot funciona corretamente? Aí eu só coloco, deixo ele rodando aqui. Ai, que mostra. Eu acho que sim. Acho que tem que apertar o play. É um collab? Tem que apertar o play, eu acho, né? Pra ver se tá. Depois tem que colocar alguma resposta, se eu não me engano. Vou colocando qualquer coisa aqui para ver. Uhum.
Tipo, daí ele volta lá pro negócio de novo, do começo? Vou colocar aqui. Tema. Não ouvi o que você disse, Cris. Eu coloquei ali, tipo, coloquei. Ele apareceu, digite tema, dica ou sair. Daí eu digitei tema. Daí apareceu, digite o tema que você quer. Daí eu coloquei matemática. Ok, tema definido, matemática. Aí ele volta para o coisa anterior, digite tema, dica ou sair. Coloquei tema, ele voltou para matemática ou Python de novo. Tipo, ele fica, acho que ele não sai do lugar. Eu vou colocar outra coisa. Ó, ele volta na mesma coisa, ele tá tipo. Como que chama? Representa que tá faltando dados, né? Tipo, qualquer coisa que você coloque aqui, depois, ó, sair, vamos ver se ele sai. Ó, tipo, ele não sai, não sai do lugar também. Então, tipo, não tá funcionando. Imagino eu que não tá funcionando. Tá escrito ali comando inválido? Então, que daí, ó, eu já coloquei aqui em cima, eu coloquei, veja que ele sempre volta lá, digite tema, dica ou sair. Daí coloquei tema 2 vezes, e depois coloquei dica, aliás, coloquei tema, daí coloquei dica, e aí, mas aqui eu coloquei errado. Deixa eu colocar de novo aqui. Mas ó, daí ele volta de novo lá em cima, de novo no negócio. Ele, tipo, ele não sai e ele, tipo, não resolve nada aqui. Não me ajudou o sistema. Dica extra, estude mais. Então, daí, ó, ele volta de novo. Digite tema, dica ou sair. Eu vou colocar sair, então, para ver se ele sai do negócio. Ó, digite, ó, comando inválido. Toma uma dica mesmo assim. Tipo, e não deu dica nenhuma. Tá faltando comando, né? Tipo, ele não tá. A primeira pergunta lá, a primeira pergunta, o bot funciona corretamente? Não funciona, ele fica em looping, né? Tipo, não sai do troço. Quais são os problemas? Esse mesmo, né? Ele fica em looping. Quais são os problemas de segurança? Que ele pede o nome, CPF, número de cartão e o código verificador. Imagino que isso seja um problema de segurança, né? Eu não. Nossa, e CCV do cartão? Sim. Meu Deus do céu. É um golpe. Não rola. Além desses problemas, quais outras melhorias vocês fariam nele? Sei lá, não sei nem dizer aqui, porque para mim tá tão ruim que eu não sei nem dizer o que uma arrumaria aqui. Ele coloca até teu nome ali, né? Do cartão Cristiane. Que eu tinha no começo, eu tinha colocado o meu nome, né, para começar, né, o negócio. Daí eu digitei meu nome. Daí depois aí apareceu, daí era para digitar, né, o número do cartão. Entendi. E a outra atividade, o que tem que fazer? Eu acho que era só isso. A outra, no outro arquivo que ele colocou era só 4 perguntas, né? Que era assim: se o bot funciona corretamente, não funciona. Quais são os problemas? Perguntas, entendi. Daí quais são os problemas? Daí os problemas que ele fica em looping, né? Ele não sai ali, não resolve, tipo, você não consegue nem sair da ligação, enfim, do negócio. Quais os problemas de segurança que daí são. Nem o comando de sair ele não responde. Não funciona. E aí, os problemas de segurança é que pede nome, CPF, número de cartão e código verificador do cartão de crédito. E aí, por último, ele pede, além desses problemas, quais outras melhorias vocês fariam nele? Essa parte da melhoria aí que eu tenho dúvidas. Tipo, eu não sei nem o que arrumar aqui, porque, na verdade, para mim ele tá tão ruim. Sim. Teria que refazer, na verdade, todo, né? Sim. Não tem como arrumar só uma coisa.
Acho que era isso. Uhum. Vou parar de compartilhar aqui, eu Fre- acho. Fred chegou. Não, tira não. O Fred chegou ali. Professor, Diga. nós estamos com dúvida aqui, porque o comando tá tão ruim que a gente não sabe nem o que arrumar. Olha, Pede para sair, ele não sai. Coloca o Vivi, tempo, não tá bom. de verdade, essa programação ela está com um problema de junta. Junta tudo e joga Joga fora. fora. É, Desse jeito. isso mesmo. Eu falei para Cris, não tem o que fazer, tem que fazer de novo. Ela está uma tragédia, sabe? Uhum. O que é mais legal? Vocês fazerem essas observações, veja o que você acabou de falar, já é um dos problemas mais graves dessa programação. Ela não deixa você sair. Você Ele fica em looping, né? você entra no looping. Parece a caverna do dragão, cara. Você tem que sair de lá, pô. Negócio horrível. Você vai conseguir sair depois que você der a senha do cartão. Se não der a senha do cartão, você não sai. Isso é armadilha. Tá louco, meu. Não, então. Aí, o que vocês têm que fazer é justamente isso. Fazer essa análise, né? Ela realmente é uma programação que está cheia de problemas. Ela não funciona corretamente, na verdade, né? Porque funcionar por apenas você acionar a programação e ela fazer alguma coisa não quer dizer que ela funciona. Ela não está funcionando está funcionando, mas não está funcionando corretamente. Essa é a primeira pergunta. E as outras subsequentes, vocês vão fazendo essas observações aí. Ela entra num loop infinito, que não deixa você sair, ela fica fazendo a mesma fila de sugestões, né? Para as duas coisas que você escolher, ela dá a mesma sequência de alternativas. E de segurança, né, Fred, que ele pede para você o nome, teu CPF, o número do cartão e o código verificador, né? Só isso ele pede. Só isso! Não pede isso, mas não. Ele não quer mais nada. Ele ainda diz assim, juro que não conto para ninguém. Não. Mas sabe o que é o pior, né, gente? Que falando disso, imagina a quantidade de gente, né, que cai, né? Coloca mesmo, né, gente? De fato, de fato, de fato. Cada coisa absurda que vocês não fazem ideia. A minha carteira de motorista estava para vencer, me mandaram um e-mail que se eu não pagasse o boleto naquele momento, eu ia ficar sem carteira de motorista. Olha. Na hora você fica assim, apavorado. Depois eu comecei a pensar, como assim? Se eles dão um mês para você dirigir sem a carteira? Nunca me mandaram esse tipo de mensagem. Eu que tenho que esperar vir a carta ou entrar no site do Detran. Daí que eu fui pensar, porque na hora você fica desesperado, você vai lá e paga, você não pensa. Você acha assim, meu Deus, tem que resolver logo isso. Como é que você está sem carteira de motorista? Deus o livre, né? Aí você quer resolver logo. Uhum. E aí você cai. Cai que nem pato. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu ia falar uma coisa para a Cris, mas depois eu fiquei pensando, depois que você falou, Vivi, não é só uma pessoa que não tenha muito conhecimento, não. Se te pegam numa hora assim que você está com um monte de coisa na cabeça para resolver, e você vê aquele negócio assim na tua frente, aquele problemão, e aí você quer resolver imediatamente. Se é para pagar, então vamos pagar logo para resolver logo isso. E aí, pimba. Você fica pensando, como que eu caí nessa? Mas é assim, Vivi, não é nem culpa da gente, não. É porque, infelizmente, isso faz parte do golpe, né? A pessoa pensa ou imagina que você, em algum momento do teu dia, vai estar tão atarantado que você não pensa nessa situação. O meu pai, ele quase que entrega um cartão para o motoqueiro. Se o porteiro não está ali cuidando dele, o papai já está, tadinho, já está com vários problemas aí problemas de derrame, microderrames cerebrais, né, isquemias.
E aí ele queria entregar logo o cartão, porque telefonaram para ele e disseram que ele tinha que entregar o cartão, porque o banco mandou. O banco não manda motoqueiro na tua casa pegar cartão nenhum. Tadinho. E Mas assim, ele ia entregando. Se o porteiro não cuida, se o porteiro não olha, meu Deus, gente. Meu Deus. Sim. Cada E é coisa. desse- E eles têm uma inteligência absurda, né? Cada dia aparece um golpe diferente. Cara, quanto mais segurança os sites colocam em cima, mais essas quadrilhas vão criando novas formas de burlar, né, essas seguranças enfim, prejudicar as pessoas, né? É muito, muito difícil mesmo. E tem golpes que são baixíssimos, né? Outro dia eu estava ouvindo nesse TikTok um vídeo que a pessoa da Record, a pessoa foi uma fotografia que fizeram e depois com o IA montaram o rosto da pessoa num outro corpo e puseram num site de pornográfico e as pessoas começaram a olhar para ela diferente, outro dia no trabalho, e quando ela foi ver, era um vídeo dela num site desse aí, e ela nem tinha... Meu Deus, que coisa séria. Gente. Que coisa séria. IA. Então, é um negócio assim de arrepiar, gente. Ninguém fala. Complicado. Então, tem que realmente se expor o mínimo possível, tentar não evitar esses phishing, né? Eles chamam de phishing, essas coisas que eles fazem na internet. Às vezes, um link que eles mandam no e-mail, né? Você acha que é um link inofensivo e aquele link ali é um acesso para o teu computador fica na mão dessas pessoas, eles recolhem dados, recolhem um monte de coisa sua e começam a fazer besteira, né? Nossa, que É isso. E é legal, viu? Depois desse assunto, eu preparei um material, não sei se vocês viram lá no Classroom, no convite da reunião, tem um material paralelo que eu preparei para que, se vocês acharem útil, se vocês acharem legal, utilizar as crianças em sala de aula, sabe? Mostrar para eles, passar para eles como a nível de informação, sabe? Algumas estratégias de segurança nas redes sociais. É muito importante. Legal, vou fazer com os meus dos oitavos, porque... Nossa, bom, do primeiro também, porque... Nossa, gente do céu. São muito crianças ainda, eles se consideram assim, já jovens, quase adultos, mas a gente sabe que eles são muito, assim, inocentes e imaturos, né, para esse tipo de maldade que o mundo apresenta. Então, de fato, de verdade, esse tipo de trabalho é fundamental. Mas que a gente que está com essa educação aí super desenvolvida nesse lado, nesse sentido, que é o sentido digital das coisas, os sites que a gente usa, né, que vocês usam todos os dias na sala de aula, eu uso para ajudar no trabalho pedagógico, né, é muito importante que... Você ia falar, Vivi? A Vivi está arrumando a mesa dela. Está escutando barulhinho de papel, acho que ela está arrumando a mesa. Eu estou arrumando meu galão de água. Ah, tá. Eu com sede e acabou a água. Eu comprava mineral, daí estou arrumando o galão de água. Legal. Mas enquanto a gente estava conversando, o tempinho da nossa dinâmica está terminando e a galera já vai começar, já vai voltar. Pode deixar a programação aí aberto, gente, mas seria legal se vocês mostrassem o material, aquele material, se vocês escreveram nele, se não, podem mostrar somente as conclusões do grupo, não tem problema. Não escrevi, não. Não tem problema. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, tá bom? Estamos todos de volta? Estamos, né? Estamos todos aqui e tal. Então, gente, eu vou pedir, assim, gentilmente, que as queridas e os queridos que ficaram aqui na sala principal, se puderem apresentar primeiro suas conclusões, por favor, pode ser? Sim. Então, aqui,
primeira pergunta, a gente tem um bot aqui que não está funcionando, eu só vou colocar aqui para... Coloquei meu nome, e aí você vai... ele não funciona, ele fica em looping o tempo todo, você não consegue sair, você coloca tema, ele não... Aí você coloca, ou escreve qual é o tema aqui, e ele volta novamente lá no começo e digita tema, dica ou sair. Então, ele não funciona corretamente. Tá. Quais são os problemas? É isso, ele fica em looping infinito. Aqui você não consegue, mesmo que você coloque sair, você não consegue. Ele volta de novo lá em cima e pede para você digitar de novo, tema, dica ou sair. E aí, ele tem outro... Quais são os problemas de segurança? Daí aqui tem... ele pede para você, para usar o serviço, ele pede para colocar o nome, o CPF, o número do cartão e o código verificador do cartão de crédito. Então, um problema bem sério de segurança aqui, né? Até a gente estava conversando que muita gente cai nesses, né, tipo de golpe aqui. Então, isso é um problema bem sério. E, além desses problemas, quais outras melhorias vocês fariam neles? Faria tudo de novo, porque você não consegue nem sair, você não vai a lugar nenhum aqui. Então, teria que refazer praticamente toda a programação aqui desse... Perfeito, perfeito, Cris. Muito obrigado aí pelas observações de vocês. Obrigado pelo Grupo 1, pela apresentação, né, das conclusões de vocês. Muito obrigado. Né? Podem fechar aí a apresentação, por favor. Vamos, então, para o grupo do professor Dair, professor Jonas e professora Juliana, por gentileza. Fiquem à vontade aí, pessoal. O professor Jonas está apresentando para a gente. Ah, o professor. Tá, então vou encerrar aqui. Ah, não, eu acho que ele está participando, né? Ah, é verdade, verdade. É você que está apresentando, prof. Juliana. Sou eu mesmo, professor. Boa. Então, a gente testou, né, as informações que tinham e a gente acabou preenchendo no slide mesmo que a gente encontrou aí de problemas. Na questão se o bot funciona corretamente, não, ele não funciona, né? O bot, como até a outra professora falou, ele fica em looping, né, naquela parte dos temas, e também o sair ele não funciona. Se você vai em sair, ele fica naquele looping e não faz nada, né? Okay. Os problemas de interface de usuário que a gente achou, o bot é confuso e não é muito amigável, né? Ele tem uns dizeres, assim, que às vezes não é muito aplicável para você conversar com o usuário, né? E a gente achou estranho. Os problemas de segurança, pedir código de verificação do cartão e cadastrar o cliente. Isso aí não tem necessidade nenhuma, né, para você usar, tipo, condicionar isso ao serviço. E aí, além dos problemas, algumas melhorias que a gente pensou, né? Retirar os dados sensíveis do cliente, né? Que ele já pede logo de início. Melhorar essa interação com o usuário e incluir, assim, temas úteis e claros, né? Que tenham continuidade, né? Que sejam mais precisos em dizer o que esse tema vai, o que ele faz, né? Isso aí também é um problema de interface de usuário. E aí, umas soluções que a gente... propor aí, né, a correção do bug sair, né, ali o sair, ele está com S maiúsculo no ELIF, remoção do pedido de CPF e cartão, que é perigoso, totalmente desnecessário, remoção da dica vazia que tem lá na lista, que a gente encontrou, e melhorias em gerais, né, de falar com o usuário, deixar mais legível, para entender melhor o que o bot quer, na verdade. Certo. Professora, muito obrigado pelas conclusões de vocês, é isso aí. É bem assim essas observações que fazem com que a UX melhore cada vez mais. É desse jeito, né? Simples assim. O bom da parte do mundo da informática, do mundo digital, da programação, é que é papuf, não tem meio termo. Tem que ser bom, tem que ser bem feito, tem que ser aprimorado para que funcione direito para as pessoas devidas. Muito obrigado aí pelas contribuições de vocês, professora. Imagina, professor. Obrigada. Professora Adriane, professor Gian, professora Caliandra e professor Luciano, por gentileza, pessoal. Sou eu que vou falar, daí, o professor Luciano, deve estar só permitido.
Então, assim, ó, na primeira questão, lá o boot não funciona corretamente, né? Certo. Ele tem uma estrutura errada, né? Montada errada, toda a estrutura, Uhum. e pede essas informações sem a devida necessidade do que causa. A realidade é feito isso aí, né? Esse programinha, né? Certo. No número 2, então, quais são os problemas do X, né? Desse boot? Ele causa muita confusão ao usuário, né? Ele tem... você está pensando que é uma coisa, começa a pedir outra, e daí você fica bem... Então, ele tem uma variável P que é confusa e agressiva, né? Então, esse é um dos problemas ali, além desses pedidos indevidos aí de coisas, né? Uhum. A 3 ali, rapidinho, quais são os problemas de segurança, né? Certo. Então, essas coletas indevidas de dados, né, que comprometem como o CPF, número do cartão, os dados todos os dados do cartão, né? Uhum. E esses dados aí vai liberar toda uma compra para você comprar onde você quiser, né? Desde que tenha limite, vai fazer uma festa aí bem boa, né? Pô, Se for o cartão do Fred, então Deus o livre. Deus o livre. Tá louco? Olha, gente, obrigado, professor Luciano, pelas conclusões. A quarta questão são os problemas, né? Ele tem que reformular praticamente inteiro ele, né? Uhum. Fazer sair desse looping, apertar a tecla de sair para sair, acrescentar mais dicas a mais, né? Tipo, ele funcionando certinho vai dar uma boa coisa. E retirar, lógico, né, essa entrada indevida dele aí, que não tem nada a ver. Beleza? Perfeito, gente. Muito obrigado, professor Luciano. Obrigado aí pelas conclusões do grupo, apresentou muito bem, é isso mesmo. E as programações, pessoal, elas têm que ser pensadas para o público. Quando você fala em chatbot, ela precisa ser pensada para o público em geral e com cuidado, né? Porque você sabe que você está lidando com pessoas, com o público, né? E está aberto ali para um universo gigantesco de pessoas que vão utilizar de uma maneira ou de outra, da melhor forma possível. Professor Jean, pois não, professor Jean, diga, querido. Não, só para ajudar o pessoal aí, quem se interessou sobre essa parte do UX, é bom estudar, tem um material chamado As 10 Heurísticas de Nielsen. Eu até mandei ali do link da Alura, ali, que tem um material bem legal de leitura lá, que são 10 regras, assim, que a gente trabalha em cima quando... para trabalhar para a interface do usuário. Então, ali ele vai trabalhar de usabilidade, toda essa questão, assim, ele já te dá um norte quando você for projetar alguma coisa, se você for trabalhar como programador, alguma coisa, essas partes ali, você segue essas 10 heurísticas ali, que vai dar um programa muito bom, assim, pensado o X do usuário mesmo. Então, ali, é o artigo da Alura, esse, Jean? Isso, é da Alura, mas daí é a Alura comercial, né? Não a Alura como a gente usa lá do StatLab, essa questão. Entendi. Gente, muito interessante, vou ler depois, já com tempo, mas muito interessante e, de fato, muito, muito útil para quem trabalha nesse campo, né? Vale muito a pena dar uma olhada nesse artigo aqui do Luciano, só por alto, que eu estou vendo, Jean, desculpa, esse artigo que você passou só por alto, assim, muito interessante, muito importante, né? Dei uma olhada, o Jean deixou o link aí para você, está aí aí no chat, né? O professor deixou aí para quem achar interessante, por favor, abra, pegue aí, vai ser bacana, né? Você dá uma lida nesse artigo. E o link é meio gigantesco, né, Jean? Mas ele vai certinho onde precisa, viu? Eu cliquei aqui, já abri o artigo, já ficou legal, tá bom? Aproveitem aí e utilizem. Muito obrigado pela dica, professor Jean. Vamos em frente aqui com o nosso roteiro. Depois desse desafio, então, pessoal, fizemos o nosso compartilhamento e agora uma análise rápida disso que vocês analisaram, dessa programação, né? O cumprimento sem personalização, né? Bem-vindo ao Super Dicas. Pede dados pessoais do usuário sem necessidade. Define o tema mesmo antes do usuário escolher.
Pede para o usuário escolher um tema, mas as dicas são as mesmas para ambos, pois só há uma lista de dicas. Uma variável foi nomeada como T, que é um nome ruim e pouco claro. Quando o usuário digita um tema fora da lista, o bot escolhe por ele. Dá dicas a mais sem esperar o usuário pedir. Usa uma linguagem irônica. Sair está com letra maiúscula, assim o looping nunca vai ser encerrado, porque no input está sendo usado lower. Mesmo com o comando inválido, envia a dica. Tem 2 temas, mas apenas uma lista de dicas. Um item da lista é uma string vazia, o que não faz sentido. A função está acrescentando um item à lista. E o else nunca vai ser usado, porque um tema sempre é enviado para a função. Se a gente continuar até amanhã, ainda vai ter mais problema que a gente vai catar nessa bendita dessa programação aí, né? Agora eu quero mostrar para vocês, colega, um outro material que eu deixei aqui para que vocês utilizem, tá, com os alunos de vocês, como forma até de conscientização, né? A internet vai servir para as famílias também, né? E se protegendo de golpes, né? Para proteger a sua segurança na internet, é fundamental adotar uma combinação de ferramentas práticas de navegação seguras. As medidas abrangem desde a proteção de contas e dispositivos até o comportamento cauteloso online. Proteção de contas e dispositivos. Vou só assim, acentuar isso e deixo a apreciação do material posterior para os colegas. Senhas fortes e únicas. Tem site, gente, que eles não aceitam uma senha simples. Vocês já notaram isso? Tem sites que, para você colocar a senha, ele pede para que você coloque lá, ou pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um caractere especial do computador, ali, do teclado. Ele nunca deixa você fazer uma senha lá, tipo data do nascimento, nome de a pessoa. Não, ele pede sempre para você fazer uma senha mais complexa. Então, crie senhas complexas usando uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Evite reutilizar a mesma senha em diferentes serviços. Tem gente que, para facilitar a memória, né, utiliza a mesma senha para várias coisas. Olha, isso é um risco gigantesco, porque se a pessoa descobre a senha sua para um aplicativo, um site, sei lá o que for, vai descobrir a tua senha para várias outras coisas também, né? E considere usar um gerenciador de senhas para ajudar a armazená-las com segurança. Autenticação de 2 fatores, né? AM2F, MFA, ative a autenticação multifator sempre que disponível. Isso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um segundo método de verificação, como um código enviado ao seu celular, além da senha para acessar as suas contas. Software sempre atualizado, gente. Eu hoje mesmo já pediu, né, mandou o recadinho lá, Microsoft mandou o recadinho para reiniciar o computador para instalar atualizações, eu fiz. Mantenha o sistema operacional, navegadores, antivírus e outros aplicativos sempre atualizados. As atualizações frequentemente incluem correções de segurança importantes contra vulnerabilidades. Antivírus e firewall. Instale e mantenha atualizados softwares de antivírus e firewall para proteger seus dispositivos contra malwares e acessos não autorizados. E criptografia de dados e VPN. Utilize uma rede privada virtual, uma VPN, ao se conectar a redes Wi-Fi públicas, né? A nossa rede Wi-Fi que a gente utiliza na escola, ela pode ser dita que é pública? Sim. No entanto, você só entra com a tua senha @escola e ela tem a criptografia já automática, né, já dela, para que tenha esse cuidado e você não acessa sites de maneira nenhuma, sites duvidosos, com malware, você não consegue acessar pela nossa rede. Ok? Depois o resto do material vocês vão encontrar aqui, no convite da nossa reunião. O nome do material está aqui, ó, Se Protegendo de Golpes, esse é o link, tá? Só dei uma amostra aí para vocês, mas ele está bem legal. Peguem para dar uma olhadinha e para fazer parte aí do hall de coisas importantes para vocês. Nesta reunião, então, queridos,
Nós analisamos como a experiência do usuário, o X, e o cuidado com dados impactam a confiança e a eficácia de um chatbot educativo. Identificamos erros que prejudicam a interação e discutimos boas práticas para tornar mais claro, ético e acolhedor. O que isso te faz pensar sobre a responsabilidade de quem cria ferramentas para mediar aprendizagens? Cursista, que tal compartilhar nas redes sociais, sempre aquele mesmo convite, né? De engajamento que você tem promovendo com seus estudantes. Queremos acompanhar. Então, marque a @educacau PR, e use o hashtag Formadores em Ação. Tudo junto. Beleza? Aqui agora vou passar para vocês o nosso formulário. Estou colocando aí no chat agora. Por favor, preenchido o formulário, dá um joinha para o Fredão, para eu saber que você já concluiu o preenchimento do formulário aí, pessoal. Faça a gentileza para mim. Tá? Enquanto isso, eu vou fechando aqui e vou fazer um print bem bacana dessa turma legal aí. Todo mundo pronto? Vamos lá? Cadê o Lucas, se não estou vendo? A Cris, o Luciano. Cadê o Lucas? Está aí? Ô, Lucas. Cadê o Luciano? Está fechada aí a câmera. Vamos abrir aí rapidinho para a gente fazer um print legal da turma. Atenção. O Luciano está ali. Beleza. Deixa eu ver se certo no arquivo aqui, bacana. Para ficar legal. Obrigado, professor Jean. Opa, joia. Gente, então, na próxima semana, só reforçando, as pessoas que vão fazer sua apresentação terão 5 minutos, né, marcados no relógio, com rigor, e utilizem sempre, obrigado, professor Dair, utilizem sempre os 2 últimos slides ali da apresentação, da implementação de vocês, né, são os slides síntese. Obrigado, professora Cristiane. E depois um colega vai fazer, durante 2 minutos, um feedback para a sua apresentação, ok? E, no mais, eu desejo a todos e todas um excelente feriado amanhã, que seja um feriado abençoado com as famílias. Obrigado, professor Jonas. Professor, muito obrigado. Que seja um feriado, assim, pleno de alegria, que vocês façam, de fato, aquilo que vocês mais gostam. Estejam com as famílias de vocês, que é a melhor coisa que tem, a gente se sentir bem, né, com os nossos queridos, e bebam bastante água, né? Façam atividade física, caminhem, é sempre coisa muito boa, curtam bastante e reponham as energias, porque já está acabando, está chegando o final aí já, para a gente ter aí um tempo bom de repouso, de descanso, recarregar as baterias. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana, que Deus abençoe, até semana que vem, gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau, queridos.